Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da Petrace, Canudos FM 104,5 de Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage de Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos desde já também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa agora desde o início, né? Desde o início do nosso programa Democracia no Ar. E você também que já está fazendo o mesmo na sua página pessoal aí no Facebook. Muito obrigado a todos e a todas. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora 10 horas, 2 minutos. Bom dia, Marina Valente. Ótima semana. Bom dia, Jonathan Neto. Semana aí do 8 de março, semana de luta das mulheres. Aliás, mulheres que lutam durante todo o ano, mas que nessa semana a gente consegue que as pessoas tenham um pouquinho maior. Afinal de contas, é um espaço que a gente ainda precisa brigar, o da nossa voz para ocupar. Então, sejam bem-vindos todos aqueles que estão nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que fazem esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Seja bem-vindo você também que está nos acompanhando via Facebook, na página do Democracia Participativa CE. Não deixem de curtir, compartilhar e também mandar suas perguntas, seus comentários. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. A gente está hoje aqui com a jornalista e membro da agência da Boa Notícia, Ângela Marinho. Bom dia, Ângela. Bom dia, Marina. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lucas. O presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Ceará, que, aliás, tem também um programa aqui na nossa rádio, na Atitude Popular, que é o Simpol em Ação, que acontece todas as sextas-feiras, de 9 às 10 horas da manhã. Seja bem-vindo, Lucas de Oliveira. Obrigado, Marina. Obrigado a todos aí, vocês que me acompanham pelo Facebook e pela rádio também. E vocês aí também vão acompanhar hoje a nossa comentarista, aliás, a mulher do nosso grupo de comentaristas, todas as segundas-feiras, mas nessa semana, uma especial, por ser a Semana da Mulher, professora Sandra Helena. Acho lindo isso. Salve, salve, futura mulher. A gente vai conversar sobre segurança pública e comunicação. Mas antes disso, a gente vai para o nosso giro de notícias. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, impôs na segunda-feira, dia 28, uma multa de R$20 milhões à mineradora norueguesa Hidroalunorte, após vazamento de rejeitos minerais de uma de suas instalações na cidade de Barbacena, na região metropolitana de Belém do Pará. O órgão ainda embargou um depósito de resíduos sólidos e tubulações utilizadas para drenagem na área industrial da propriedade da Hidroalunorte. Após analisar amostras de água, o Instituto comprovou níveis de sódio, nitrato e alumínio acima do permitido, além de quantidades elevadas de chumbo. Segundo as investigações, os incidentes ocorreram quando as bacias de resíduos da Hidroalunorte ficaram sob pressão em razão de fortes chuvas, resultando no vazamento dos rejeitos em meados de fevereiro. Eu venho para cá e acho que pode fazer bagunça. Em pesquisa da CUT Vox Populi, realizada nos dias 24 e 26 de fevereiro, em 118 municípios, a absoluta maioria dos brasileiros acha que o ex-presidente Lula tem direito de ser candidato, de que a justiça não consegue comprovar a culpa do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá, e que sua condenação foi por razões políticas.
Para 40% dos entrevistados, os juízes não comprovaram a culpa de Lula. Outros 34% acham que os juízes provaram. E 27% não souberam ou não quiseram responder. Para 54%, Lula deveria e tem o direito de ser candidato, apesar da condenação que pode impedi-lo de concorrer nas próximas eleições. Outros 37% acham que Lula deveria ser impedido. E 9% não souberam ou não quiseram responder. 52% dos entrevistados acham que Lula vai ser candidato. Outros 33% não acreditam nessa possibilidade e 15% não sabem ou não responderam. Atitude Popular. Giro de notícias. Os diretores do SINTAF se reuniram na sexta-feira com o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins, para tratar do projeto de incorporação do piso do PDF aos vencimentos dos fazendários. A reunião ocorreu no Palácio da Abolição e contou com a participação dos deputados Evandro Leitão e Manuel Duca da Silveira, ambos do PDT. Na oportunidade, os diretores apresentaram a proposta de incorporação de 100% do piso do PDF, conforme deliberado em assembleia da categoria, reforçando a urgência do pleito diante do calendário eleitoral. Em cumprimento às deliberações da categoria, o SINTAF não abrirá a mão da incorporação de 100% do piso de produtividade. E esse foi o nosso giro de notícias. A professora Silvia ainda, trouxe para a gente combinou que nós vamos fazer todas as segundas-feiras uma indicação de livro. Aí a gente vai para a vinheta nova, estreia de vinheta aqui no programa. O livro que eu indico. Bom dia a todas e todos que nos assistem, aos colegas aqui da mesa, para a gente fazer um bom debate, abrindo a Semana da Mulher. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar no sábado do encontro do Sindicato dos Bancários, o Coletivo das Mulheres Bancárias, e a gente fez uma manhã muito bonita, de muito ânimo, muita esperança para um monte de festividade, comemoração, lembrança que a gente vai ter nessa semana. Precisamos politizar bem essa luta do Dia da Mulher. Sobretudo, e aí a minha insistência é lembrando, não esquecendo, que o golpe em curso no Brasil apeou do poder uma mulher presidenta, a primeira presidenta da nossa história, e que, ademais de todos os aspectos que envolvem esse golpe em curso, que só piora, nós tivemos o caráter misógino desse processo, né, que apeou a presidenta. Eu insisto em todas as minhas falas, vai virar uma espécie de cantiga, que um mantra, que nós temos que anular a sessão do impeachment. Só com a anulação da sessão do impeachment, mesmo com eleições dificílimas de ocorrerem, mesmo na hipótese remotíssima, dentro dessa conjuntura de Lula ganhar, nós só restauramos a nossa normalidade democrática quando for anulada essa sessão que depois a presidenta Dilma Rousseff. E para não mais me alongar, justamente para as meninas, para as mulheres, já que falo de Dilma, o livro que eu indico essa semana, vamos ver se no final da semana todo mundo terminou de ler, é o livro do Ricardo Batista Amaral, de 2011, logo depois que Dilma tinha sido eleita, A Vida Quer Coragem, a trajetória de Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil. É um livro jornalístico muito bom, que mostra toda a trajetória dessa mulher guerreira, dessa mulher magnífica, forte, brava, e nós vimos a braveza dela nesse processo. Acho que esclarece muito, joga muita luz. Eu comprei esse livro à época, eu dei de presente de Natal à época, muitas pessoas, e agora, revisitando, ele joga muita luz sobre a personalidade da Dilma, e mostra um pouco do que aconteceu, explica para nós um pouco o que aconteceu. Já está saindo uma enorme variedade de livros sobre o processo, um filme agora está em Berlim, né? Foi um processo, mas eu creio que revisitar esse livro do Amaral é bem interessante para nós. Então, boa leitura para conhecer uma mulher que nos honra, né, a nossa condição de mulheres na política brasileira. É isso. Ok, livro indicado. Vai a vinheta para finalizar? Estamos estreando isso.
O livro que eu indico. A questão da segurança pública no Brasil, quer dizer, está sempre uma questão muito latente, mas eu acho que agora ainda está mais latente ainda com a questão do Rio de Janeiro. A questão da criação de editoria de guerra em jornais no Rio de Janeiro. E o crescente de candidatos que defendem algumas posturas do tipo bandido bom, bandido morto e daí por diante. Enfim, mas que não fizeram absolutamente nada em termos de segurança ou legislação para resolver o problema de segurança desse país. Tudo isso está virando um caldeirão imenso e eu acredito que, de certa forma, o movimento progressista, o movimento de esquerda também ainda tem muita dificuldade de fazer essa discussão de uma forma mais frontal, né? E eu queria discutir um pouquinho tudo isso com vocês, mas eu não vou deixar de começar pelo caso do Rio de Janeiro, que eu acho que é o caso mais gritante da questão de segurança nesse país nesse momento, porque nós estamos com uma intervenção militar, né? As polícias já perdem o seu espaço de caráter de investigação, de atuação no Estado, e temos uma intervenção que tem muito mais uma função de cortina de fumaça dentro de um processo político que o país está enfrentando extremamente delicado. Enfim, então a questão do Rio é extremamente delicada e eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre isso. Eu acho que essa intervenção no Rio de Janeiro foi... Primeiro, a gente sabe que, do ponto de vista político, foi uma tentativa do presidente aí, não sei nem como é que eu chamei ele, Sandra. Usurpador aí. Tem várias formas. De mudar a atenção, que ele sabia que não ia conseguir passar a reforma da Previdência, então vamos procurar um brinquedo novo, né? Então, o brinquedo novo foi a intervenção militar no Rio de Janeiro, que serve apenas para humilhar as pessoas, as minorias, os pobres, os negros, as mulheres, os gays, etc., etc. Não vai oferecer resultado nenhum. Eu acredito que vai ser mais um momento de tensão, mais um momento de sofrimento e até de algumas consequências do que já vem acontecendo, de morte, né, de torturas. Já houve morte. Já. Exatamente. Então, eu tenho acompanhado muito isso, porque está dentro do meu trabalho fazer uma pesquisa para embasar, talvez, um seminário para discutir segurança pública, e o que a gente percebe na discussão da academia, Sandra e Lucas, é que os estudiosos, os especialistas não estão sendo ouvidos. As pessoas que entendem desse assunto não estão sendo ouvidos. Se pega o ministro da Defesa, se coloca para ser secretário-ministro especial de Segurança Pública, e vamos bater, e vamos prender, e vamos fazer e acontecer. Mas não se discute o cerne da questão. O que está acontecendo, por que está acontecendo, desde quando isso começou a acontecer e o que nós podemos fazer realmente para resolver. E não botar armas e farda no meio da rua. A Beth Silva está dando bom dia para a gente. Bom dia, Beth Silva. Bom dia, Beth. Por favor. Bom dia, Beth. Bom, acerca dessa intervenção, fazendo uma análise como representante da categoria policial aqui no Ceará, eu acho que se fez necessária pelo momento de crise que se vivia, principalmente as polícias lá, as instituições, a corrupção generalizada no estado do Rio de Janeiro, que interfere praticamente em todos os poderes. Então, havia um descontrole, há um descontrole, na verdade, da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ninguém pode negar. Agora, a solução certamente não é uma intervenção, certamente não é a solução definitiva. Né? A solução ela passa por várias discussões das questões sociais, isso aí é fato. Mas chegou um momento que o governo perdeu o controle do comando das polícias. E as polícias não estavam dando conta do mínimo necessário para a segurança da sociedade. Então, algo tinha que ser feito. Eu acredito, inclusive, que essa decisão aí, no momento, foi exatamente para colocar uma cortina de fumaça em algumas questões, seja a questão da aprovação da PEC da 287, a reforma da Previdência, pode acontecer. Mas que é fato que existe uma crise na segurança do Estado do Rio de Janeiro, existe. E isso muito sedimentada por conta, principalmente, da corrupção. Né? A corrupção chefiada da quadrilha do Sérgio Cabral, mas corrupção essa no Rio de Janeiro que chegou às instituições policiais e não é de hoje. Se for ler o livro Agosto, né, você já fala da corrupção policial, e isso está hoje de presente no judiciário, lá também no Rio de Janeiro. Então, algo tinha que ser feito.
Agora, não é solução. Esse tipo de interferência, não digo intervenção como está sendo posta, mas interferência já aconteceu na ECO 92, aconteceu no Jogo Pan-Americano, na Copa do Mundo, o Exército, as Forças Armadas estão na rua, traz um pouco de tranquilidade, não é diferente, claro. É muito diferente. Não, eu estou só falando que no contexto de barrar um pouco a violência, as pessoas respiram um pouco, mas tão logo as forças saem, retorna toda a situação. Não, justamente o exemplo que você deu não funcionou. Não funcionou, não funcionou. Isso aí é um analgésico. Na verdade, você precisa combater alguma, e é mais grave do que isso. Então, esse analgésico aí realmente também não vai funcionar. Mas eu entendo ser necessário, porque vivia-se um descontrole no Rio de Janeiro, inclusive com as forças policiais sendo corroídas pela corrupção. Isso é fato. Eu tenho uma visão um pouco diferente da visão do Lucas, né? Não é só uma cortina de fumaça, meu ver, para impedir o desgaste, né, da derrota anunciada da Previdência. É o recrudescimento de um golpe que não conseguiu vingar diante da opinião pública, né? Primeiro porque descontrole de forças de segurança, em nome de Jesus. Olha os nossos indicadores de violência em Fortaleza. Rio de Janeiro é a 10ª capital, né? Portanto, esse argumento, a meu ver, inclusive dos especialistas, como a Ângela colocou, não justifica o caráter que essa intervenção assume. Fortaleza, sim, nós temos um descontrole da violência, quer dizer, as pessoas, e sobretudo as mulheres, as meninas na periferia, né, por conta dessa questão das facções, estão sendo mortas, torturadas, decapitadas, violentadas, o número maior é de meninas, porque como há um caráter machista nesses grupos jovens violentos, né, que recrudesceram no grau de incivilidade crescente, isso é na conta toda nossa, não é na conta só do governo, não, é na conta da sociedade civil inteira também. A disputa da primavera feminista, na periferia, ela está assumindo esses ares de reação mesmo, desses meninos. As meninas, a questão da cor do cabelo das meninas, os vídeos que colocam são as meninas tendo os cabelos cortados, a violência sexual sem nenhum tipo de controle. Então, assim, nós temos um problema de segurança no país inteiro, esse é um dos grandes pecados, existem alguns pecados capitais nesse ciclo de redemocratização que acabou, a nova república, simplesmente acabou, mas também no ciclo petista, e sobretudo, o drama da segurança. A Conferência Nacional de Segurança Pública que houve em 2009, eu participei como delegada eleita pelos policiais, né, como membro da sociedade civil. E ali nós perdemos uma oportunidade significativa para fazer avançar a redemocratização dentro das forças policiais. Outra coisa, nós não completamos a tarefa da justiça de transição na passagem da ditadura para a democracia, nós não punimos os algozes, os torturadores da ditadura militar, e agora nós estamos vendo coisas ridículas do Exército Brasileiro, um general que vai para a reserva e faz uma fala homenageando o torturador Ustra, e esse tema da Revolução de 64 não foi revolução, foi um golpe violento, um golpe tenebroso, onde passou 21 anos em que as forças de democracia no país foram completamente destruídas, né? Quer dizer, então, esse processo é um processo que tem curso no Rio. E, Lucas, é o seguinte, desde que a redemocratização entrou, nunca tinha acontecido isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. O presidente e o presidente tinham chamado forças, inclusive o governo Lula criou a Força Nacional de Segurança para, justo nesses casos específicos, poder contar com a força de elite das polícias brasileiras, né, das polícias militares brasileiras, em eventos dessa natureza. É claro, em alguns momentos, justamente porque, lembram vocês, no Pan-Americano foi a Força Nacional de Segurança, mas na Copa do Mundo, por conta daqueles eventos de 2013 em diante, do não vai ter Copa, do recrudescimento da rua, né, aparecimento de Black Bloc, tudo aquilo, Exército é chamado, mas o secretário de Segurança continua a ser o Beltrame, né? Quer dizer, não é o general interventor que toma parte da segurança e todas as decisões e respostas passam-se a ele. E o que o usurpador, o vampirão,
né, está fazendo agora, abrindo cada vez mais para os militares que estavam lá no canto deles, sem querer se meter muito. Essa galera louca da intervenção militar vem gritando desde 2000. Sozinha até agora. Pequenininhos, 5 doidinhos gritando ali, 5 doidinhos gritando aqui. A gente vê declarações muito sensatas. Inclusive, a capa da revista Piauí tem uma reportagem que fala que os militares estão divididos. Isso, havia um grupo muito sensato, deixa eles falar, porque eles sabem também o desgaste que foi para eles. Mas temos que reconhecer que dentro das Forças Armadas, nos colégios militares, ainda se ensina o 64 como uma revolução. Sim. Uma revolução para salvar o país do comunismo. E agora, a última notícia que nos chega nas redes sociais é que o Exército está distribuindo gibis contra o perigo vermelho nas comunidades do Rio de Janeiro. Olha, faça-me um favor. A gente sabe exatamente que por exemplo, essa medida coletiva, né? Medida de busca e apreensão coletiva, isso não é uma novidade da intervenção do Rio. O Ceará, no governo de Cid Gomes, eu já escrevi sobre isso, faz isso nas periferias. A nossa democracia, ela não foi inclusiva do ponto de vista dessa civilidade de acesso à justiça e de direito do processo penal. Ainda não foi. Todos, o que aconteceu com o golpe foi que essa exceção que era mantida nas periferias, e que isso temos que reconhecer, o ciclo de redemocratização, o ciclo petista não foi capaz de enfrentar, significativamente não foi. Isso é uma chaga que nós temos que assumir e que admitir. O que aconteceu? Rafael Braga, né, aquele rapaz do Pinho Sol, né, aquela situação absurda. O caso do Rafael Braga dá um filme e ele é emblemático para explicar toda a exceção a que as populações vulneráveis das periferias são colocadas. Mas o que aconteceu com a Lava Jato foi que essa exceção, essa seletividade que acontecia, ela subiu, ela se democratizou, né, nos âmbitos da sociedade, mas também para determinados setores políticos, seletivamente escolhidos, para pagarem esse preço de luta contra a corrupção, que a gente sabe, olhando para esse governo que está aí, ele próprio é o sinal da corrupção. Nome e sobrenome de corrupção. Quando você fala que o PT não soube fazer, né, não soube fazer essa leitura, não soube, como a Argentina fez, por exemplo, de buscar as chagas, né? Isso, de completar a justiça de transição. Exatamente. O que está acontecendo agora? Essa discussão em torno dessa disciplina que as universidades estão querendo implantar para discutir o golpe, né? O golpe de 2016, e eu fiz até um post no Facebook fazendo esse questionamento, que apesar da ignorância do ministro da Educação não entender que o objetivo é estudar não ideologicamente, mas estudar o que aconteceu, o que está acontecendo, e que isso não foi feito na ditadura militar, né? As informações que eu tenho enquanto cidadã, eu fui buscar na literatura dos perseguidos políticos, né? Mas os governos, as universidades, não se estudou, não se colocou isso para a sociedade. Ficou essa lacuna na história do Brasil. Eu não diria assim que não estudou. Eu acho que não houve uma queda de braço, uma luta. O governo Lula não enfrentou, ele deixou para Dilma, né, enfrentar, e ela enfrentou com a Comissão Nacional da Verdade, como tinha a lei de anistia, que não foi revista, que é uma chaga sobre nossas cabeças. Isso. Muitos dos torturadores, o que dói é saber que muitos dos torturadores, muitos dos defensores, muitos dos que assistiram a sessão de tortura, que estão aí chegando na casa dos 70 anos. Que é importante dizer que não foi feito, que algumas ideias erradas na sociedade dizem que era a gente vagabundo, que era preso e torturado. Muitos desses. Tinha até criança no meio, tinha parte na Igreja Católica. Muitos desses caras estão de volta. Estão de volta, se sentindo bem à vontade para dizer as mesmas sandices e fazer as mesmas coisas. Gente, não vamos nos esquecer do caso do Amarildo. O Amarildo foi torturado e desapareceu. Uma desaparecida da ditadura, como tem vários. A gente fala dos desaparecidos políticos da ditadura militar. Mas a quantidade de desaparecidos da democracia é enorme. É só conversar com os coletivos de mães de filhos de periferia. Eu trabalho com adolescentes, conflito com a lei. Isso permanece, isso permaneceu. E agora isso tende a se agudizar. É legal agora. O Souza Júnior está dizendo o seguinte aqui para a gente. Muito bem-vindos ao programa do jornalista Angela Marinho, da Agência da Boa Notícias, o sindicalista Lucas Oliveira, presidente do Sindicato Policiais Civis de Carreira do Ceará. Que certamente contribuirão para entendermos melhor a crise da violência no Rio de Janeiro e em todo o país. Justamente com a professora Sandra Helena, comentarista do programa de toda segunda-feira.
A Beth Silva lembra que já foram 60 mulheres assassinadas em janeiro deste ano no Ceará. O Souza completa. Lucas Oliveira comanda também o programa Atitude Popular, se põe a Ceará em Ação, a Segurança Pública em Discussão, que é transmitido toda sexta-feira de 9 às 10 horas e reprisado aos sábados de 11 ao meio-dia. O programa também é transmitido por página entre dezenas de outros do Facebook. E a Beth Silva diz, cadê a segurança pública? O que se vê nas comunidades é o povo com medo, doente, preso dentro de casa. E aí eu queria aproveitar esse gancho, a gente tem pouquíssimo tempo antes do nosso break, mas eu queria falar justamente sobre isso, que essa questão, né, da reorganização da polícia, de uma nova polícia, de uma nova ideia de polícia, ficou muito evidente durante os processos de luta ali, que iniciaram na época ainda do governo de Dilma. De Lula mesmo, né? No final do... E se criou no movimento social uma expressão, né? Que é não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Que eu sinceramente, como comunicador, acho que a polícia não entende quando a gente grita. Eu acho que cria um choque. Eu acho que o movimento está falando sobre uma... a desmilitarização. Exatamente. As pessoas estão pensando que e os policiais devem entender, esses caras querem tirar o nosso emprego, querem que a gente acabe. Essa discussão aí do fim do militarismo, inclusive a própria ONU já aponta que o fim do militarismo é uma necessidade. É uma necessidade. Agora, esse militarismo interessa, o militarismo interessa quem está no comando, aos governadores, ao próprio presidente, isso interessa. Tá certo? Não interessa a sociedade. A desmilitarização, eu entendo que é um processo extremamente necessário. Não é acabar com a polícia, acabar com a militarização da polícia, ou, no caso, a militarização da segurança pública. Pois é. E aí eu queria, Sandra e Ângela Maria, que são comunicadores, ouvindo agora essa visão do Lucas, até porque é importante até para uma categoria dos policiais militares poderem se manifestar livremente, não estando se quer pode se organizar em sindicatos. Exatamente. Se quer pode se organizar, isso é um absurdo. E aí, sabendo disso, né, como é que esse diálogo pode ser melhorado? Porque, para mim, esse grito de guerra é uma péssima início para ele. Ele tem sido feito, já que mesmo que a gente tem um comitê de desmilitarização, né, então vários campos assim, acadêmicos fortes, grandes laboratórios de violência têm feito isso. Tem, inclusive, grupos de policiais que já dentro desse processo da conseguem. Aqui, não sei se você conhece, tem um blog chamado Policial Pensador. Você já ouviu falar desse blog? São policiais, tanto civis como militares, gente muito comprometida. E os policiais antifa, né, antifascismo. São dois grupos que eu sigo, muitos amigos. Mas aí, para a gente ir para o segundo bloco, eu queria deixar uma pergunta até para o Lucas nos ajudar a pensar. Que a gente está falando dessa segurança ostensiva de rua, né, Lucas? E aí entra a questão das Forças Armadas, das polícias militares. Mas aproveitar a sua presença aqui como representante dos policiais civis, que eu acho que é justamente aí que tem um dos grandes furos, uma das grandes falhas do processo da nossa segurança, né? Eu estava falando desse estado de exceção que está dentro das periferias há muito tempo, e isso tem que ser dito, para a gente não parecer... casuísta, né? Afirmar isso apenas por conta desse governo que está aí, desse governo golpista. Não é. Isso é um defeito, algum problema, uma falha nossa. A democracia, que atravessou todo o ciclo da redemocratização. Mas tem a ver com aquilo que é a função da Polícia Civil, que é a investigação. Né? Pronto. Aí, assim, eu mesma agora estou num processo doloroso de investigar uma morte de um jovem aluno da Unifor, que é uma morte ambígua, uma morte suspeita, uma morte sem um esclarecimento, né? Então, temos inquérito. E aí agora estou vendo por dentro toda a dificuldade do processo da investigação. Isso que não é um menino da periferia que alguém pode dizer, era envolvido, e a palavra envolvido vale como uma espécie de acabou. Não precisa perder tempo, gastar dinheiro público com essa história do envolvido. É a vitimologia, né? Então, a vítima é que tem culpa. Como a polícia civil, que deveria ser, nesse caso, para nós, a mais importante, a taxa de resolutividade, né, dos crimes, de abertura de inquérito, de resultado de resposta para as pessoas, leva a um descrédito tão grande que a população você não vai nem abrir o registro, o inquérito, para saber o que houve. Então, assim, juntando isso, Lucas, com a manutenção dos autos de resistência,
que, sobretudo no Rio, foram utilizados e que foram criados na ditadura, que é aquela morte em confronto, né? Então, pronto. Ninguém investiga, ou então foi morte do tráfico. Eu estou vendo esse caso desse rapaz que eu estou acompanhando, ajudando a família, que não tem nada, é um estudante universitário que acabou de se formar, não tem envolvimento com nada, e mesmo assim, você diz assim, não tem perdas. A gente sabe que tem a PEC, do porte, mas isso antes, quando houve um momento bom, ainda assim, esses crimes com a população mais pobre, simplesmente não são esclarecidos. A taxa de resolutividade da DAS, da Delegacia de Sequestro, é quase 100%. É 100%. É 100%, Mas veja quem é a vítima. porque envolve vítimas grandes, vítimas graúdas. Então, a população, é isso que eu acho que a gente tem que usar esse espaço como espaço de formação, ela precisa entender o paradoxo, entender a contradição. Né? Quer dizer, crimes que são crimes que atingem a vítima da classe alta, eles têm resolutividade. Rapidamente se resolve, se investiga e se dá uma resposta. Eu vou ter que te interromper, porque você Hoje eu estou muito... está entrando no break. Mas o Luiz Neto está dizendo, parabéns pelo debate, um abraço para a amiga Ângela Marinho, o Justine... Quer responder? Obrigada, meu amigo, um abraço para você também. O Justine Silva diz, hashtag #VoltaDilma13, e a Beth Silva pergunta, qual é a formação que é dada aos policiais quanto à abordagem de pessoas na periferia? Você vai responder isso na hora. Pois é, eu quero aproveitar e perguntar, nessa inter-relação, Lucas, da Polícia Civil com a Polícia Militar, a gente percebe, né, que existe assim, um conflito muito grande e quem sofre com isso é a população. Eu queria que você comentasse um pouco. Depois, o Lucas está já com um gatilho de perguntas. É só para ele. A gente nunca tem policial aqui no meio da gente para perguntar, quando tem, a gente pergunta tudo. Mas é depois do nosso break, Jonathan, é com você. Você está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFDNB, Mova-se, Cintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Torcista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais a Canudos FM, também em Boa Viagem, no decorrer da sua programação, vai reprisar esse programa para você na íntegra, tá? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos e todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. 10h33. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje. Marina Valente. Opa, então são várias perguntas. A primeira da professora Sandra Helena, a segunda da nossa ouvinte, a Beth Silva, que não sabia sobre a formação dada aos policiais quanto à abordagem na periferia. E também temos a pergunta da Ângela Maria. A pergunta dessa, Lucas. Essa aqui da Ângela Maria, professora, falando sobre o conflito polícia militar e polícia civil. Se fala muito aqui no Ceará a integração. Na verdade, a integração é o que externo. As pessoas acharem que a integração há uma disputa interna muito grande das instituições. A verdade é essa, existe a disputa nas instituições, entre as instituições existem as disputas internas, inspetores escrivães versus delegados, e os praças versus oficiais. Existe, na verdade, onde a gente comumente vê duas polícias, existem 4. Existe a polícia, claramente, dos oficiais, a polícia dos praças, existe a polícia dos delegados e a polícia dos agentes inspetores. Então, há um conflito. Esse modelo... Só jogando uma coisa mais no seu caldeirão aí, Lucas, porque o Souza está dizendo, acredito que o povo em geral não sabe distinguir as funções da polícia civil e militar. E é uma boa oportunidade de esclarecer isso. Então, junto com essa resposta... A gente tem aproveitado para dizer a polícia militar, e é verdade, as pessoas acabam entendendo que um policial sem farda é um policial civil, e fardado é PM. Não é bem assim. Na verdade, a PM tem um papel... A polícia ostensiva, a polícia fardada, como a polícia rodoviária, não é a polícia militarizada, mas uma polícia de farda ostensiva. A presença dela ali é para evitar o crime. Uma vez o crime acontecendo, aí fica a cargo da investigação, da elucidação da Polícia Civil. Aqui, principalmente aqui no Ceará, há uma confusão nessas polícias. É comum o chamado serviço reservado nas polícias militares. A gente tem informação que são 4.000 homens, 4.000 policiais militares, 4.000, que simplesmente tira a farda para executar a atividade fim da Polícia Civil, que é de investigar. Gente, ora, então tá se a polícia militar, que deveria prevenir, não previne,
Por que tirar a farda de alguns para fazer o trabalho que ele não fizer de prevenção? Então, isso, e o governo sabe disso e aceita. Então, há essa disputa. O caso mais patente e recente hoje é a questão da discussão do TCO, né? A questão da lavratura do TCO, e aí ficam os oficiais querendo lavrar o TCO, o STF já disse que... Explica para o ouvinte o que é TCO. O TCO é uma espécie de procedimento policial, um termo circunstanciado de ocorrência, é um procedimento policial mais simples, né? Nós temos o inquérito, né, para apurar os crimes de uma forma geral, nós temos o TCO quando o crime é de menor potencial ofensivo, que tem uma pena até 2 anos, então apura-se através do TCO. E o Supremo, recentemente, algumas outras decisões disseram que, para efeito desses crimes de menor potencial, qualquer agente da segurança pública é considerado autoridade de polícia para lavrar esse procedimento. Mas os delegados, de uma forma geral, atribuem a ele, somente a ele, delegado de polícia, como autoridade para fazer. Então, existe hoje uma disputa interna. Recentemente, o Tribunal de Justiça emitiu aí uma autorização, vamos dizer assim, que a PRF faça, que a PM faça, mas tem uma disputa, muito embora o discurso institucional é que dizer que existe uma harmonia, mas na verdade não, existem sim disputas internas, principalmente essas questões que traz prejuízo. O que tem que ser resolvido é o modelo de polícia. Essa crise que nós estamos vencendo hoje no Rio, no Ceará, a gente tem que discutir o modelo de polícia. Tem coisas, tem as nossas jabuticabas que só tem no Brasil, por exemplo, inquérito policial, por exemplo, cargo delegado, o modelo que nós temos hoje só tem no Brasil. Você hoje, o delegado de polícia, para as pessoas compreenderem, é um cargo, né, de chefia, você pode, muito bem, se formar com 18, 20 anos, um jovem, né, uma mulher de 20 anos, passar no concurso de delegado e vai ser chefe da polícia, vai ser chefe do grupo de investigação, muitas vezes com um homem de 20, 30 anos de experiência. Então, esse modelo só é aqui brasileiro. Você vai para o China, não tem isso, você vai para os países da Europa, não se tem isso. Concurso para chefes. Então, isso traz um prejuízo muito grande. Esse modelo precisa ser discutido. É urgente essa discussão, aproveitando, inclusive, passando pela desmilitarização da Polícia Militar. Existe PEC que prevê, inclusive, a unificação. Então, ciclo completo, exatamente. Essas questões devem ser aproveitadas desse momento, a criação desse próprio Ministério aí da Segurança Pública, para discutir, para dar uma solução definitiva, e não apenas um analgésico, né, que é reforço no policiamento, seja através das Forças Armadas, seja através da Força Nacional de Segurança, que também, a propósito de ter sido criado no governo, não tem previsão legal, a Constituição não prevê uma força dessa natureza. E as coisas é feita na forma do improviso. Assim como aqui no Ceará criou-se um tal de principalmente no interior, que nem a Guarda Municipal, agora me fugiu o nome aqui, assim, tem uns improvisos aqui, tanto na segurança local, né, estadual, como nacional, que acaba afetando toda a segurança pública. E isso traz prejuízo para nós. Então, é preciso aprimorar o modelo, é preciso buscar alternativas, é preciso estudar o modelo aqui do Chile. A elucidação dos crimes de homicídio no Chile chega a 90%, em Portugal, 92%, nos Estados Unidos, mais de 60%, a média nacional brasileira é de 8%, então alguma coisa está errada. Né? Tem que se rever esse modelo para que a gente possa atingir um patamar razoável de solução dos homicídios. E só a professora perguntou sobre a questão do... só ouvinte, né? A Beth Silva pergunta qual é a preparação qual formação que é dada quanto à abordagem das pessoas na periferia? Pronto, boa pergunta. Eu trabalhei cerca de 10 anos na periferia de Maracanaú, bairro Conjunto Timbó. E é notório que a abordagem feita lá na periferia de Maracanaú, aqui de Fortaleza, não é a mesma que se faz na Beira-Mar. Tá certo? Até o biotipo dos policiais, olha os policiais de Bebetu. Veja se é o mesmo biotipo dos policiais que vão lá para o Conjunto de Timbó. Não é. Existe uma seleção. Os da Delta é tudo carinho de bebê. É fato. Então as pessoas não podem aceitar isso. A sociedade não pode aceitar que hoje um grande número de homicídio, aí vem o governo a dizer que não, 80% dessas mortes são pessoas envolvidas com tráfico. Como se um consumidor de droga estivesse autorizado as pessoas a matá-lo. Então, na verdade, há uma... Você é um cidadão de segunda categoria que não interessa investigar. E as pessoas aceitam isso. Mas está envolvido com tráfico, então tem que correr mesmo. E as pessoas não podem... A gente não pode aceitar isso. A sociedade não pode aceitar isso. Aí, nesse caso, eu acho que a Ângela vai concordar comigo, além desse quadro dantesco aqui que a gente está desenhando, tem ainda a ajuda diabólica desses programas policiais que criam justamente uma sensação profunda de terror, animosidade, desinformação, alimentam um clima agonístico de guerra dentro das próprias periferias, são cúmplices, se alimentam disso, tem anunciantes entre aqueles que bradam contra a corrupção,
A situação é... E que pouca gente ousa enfrentar. E eu acho, né? Sandra, Pouca gente ousa enfrentar do ponto de vista da comunicação. além disso, eles ainda fazem outro de serviço. Porque eles criam uma relação com as polícias para poder chegar junto aos crimes de forma mais rápida. Que meio que joga para cima a coisa. Né? Então, eles dão esse clima policialesco, aumentando um ego da categoria, de alguma forma, para criar vínculos, e, ao mesmo tempo, eles, em alguns momentos, criam até os bandidos que são meio estrelas. Nós sabemos que existe, Sandra, uma verdadeira promiscuidade, eu tenho conhecimento disso, entre o processo, o sistema de comunicação de alguns veículos e algumas delegacias que querem produzir mais para aparecer mais, né? Isso aí é uma realidade que a gente sabe e que é muito difícil de você detectar e de você combater, né? É uma coisa tão complicada que passa pelo poder legislativo, como você acabou de falar, a sociedade fica à mercê da falta de resolutividade dos crimes, os crimes como patrimônio, como vocês acabaram de falar, o latrocínio, o sequestro, ele é resolvido com uma certa rapidez, e os crimes como contra o patrimônio, como o roubo do celular, o roubo do carro, eles não estão conseguindo resolver. Então, a sociedade se considera completamente entregue e fica à mercê dos programas policialescos, porque esses apresentadores acham que eles são os paladinos da justiça. Nós resolvemos, nós acusamos, nós questionamos. E são bastante virulentos. Eu acho que a gente, desde o momento que a gente está, a tentação de a gente ser maniqueísta é enorme. O pessoal fala polarizar. Eu lembro bem de uma tentativa civilizadora e iluminista no governo Cid Gomes, primeiro governo Cid Gomes, que foi o secretário, Dr. Roberto Monteiro, né? Que é justamente o período da CONSEG, né? E uma atitude simples que esse homem tomou tornou a vida dele um inferno sobre a terra. A gestão dele, eu acho que nesse ponto a gente tem que ver as contradições, as idas e vindas. Os governos não são monolíticos, eles têm forças internas atuando. E ali, eu lembro que na época eu até festejei isso nos meus artigos, eu digo, que novidade boa no front é a presença desse homem. E você sabe que que foi perseguido internamente até o fim. O que ele fez não foi nenhum favor. Simples, o que ele fez foi colocar a lei. Porque a lei é muito clara. A lei não permite que você tenha a sua imagem divulgada, principalmente por trás de uma grade, enquanto você não for julgado, não for condenado, esse crime não esse estado policial, né? Professora, deixa eu dar, mas na verdade foram 2 atos do secretário Roberto Monteiro que deixou a vida dele um pouco tumultuada. Foi essa questão de não apresentação, né, do preso às emissoras e veja coisa que tumultuou, inclusive boicotaram ele internamente. Sim, quando ele proibiu o uso de viaturas para atividade particular. Né, porque é uma prática ainda comum, né, o desvio de finalidade de uma viatura de polícia, né, para uso particular. E ele normatizou o que nem era necessário, porque existe uma proibição. Né? O desvio de finalidade é uma improbidade administrativa, inclusive. Foi esses 2 atos dele que realmente mudou bastante. Desculpa, eu queria concluir meu raciocínio, Sandra, com relação a isso que eu estava falando. Uma outra coisa também que me preocupa muito é a linguagem que essas pessoas usam. Inclusive, não só os programas policialísticos daqui do Ceará, mas a própria Rede Globo, as próprias emissoras cabeça de rede, eles chamam as pessoas de bandidos. Bandido o tempo todo. Como assim bandido? A pessoa é um infrator. Ela está sendo acusado, aliás, de uma infração. Você não pode chegar e chamar a pessoa de bandido, né? Então, o uso da linguagem com irresponsabilidade, com uma taxação já de um comportamento, sem oferecer a ninguém a oportunidade de colocar a sua posição. Eu fiz ou não fiz? Veja só, como você estuda comunicação, né, estuda semiótica, esse epíteto, né, jogado sobre essa parcela da população faz com que hoje, espalhados em vários muros do Brasil, nas periferias, haja recados e, ao final, uma assinatura que diz o crime. Está entendendo? A dinâmica do processo leva a que essas pessoas digam, bom, é isso mesmo que eu sou? É isso que nós somos? Então, pronto, vamos assumir. Nós somos o crime. E a gente vai tocar o terror. E quanto mais jovens são essas franjas da população, a gente já viu isso indicado, por exemplo, num filme chamado Cidade de Deus. Né? Quanto mais jovens,
mais violentos eles vão se tornar, né? Evidentemente, porque o processo de cultura, a gente chama depois de ressocialização, em muitos casos, desde cedo, essas crianças estão vendo seus pais, suas mães, a gente está vendo as fotos, a gente está vendo os vídeos, sendo humilhado, porque tem que subir o morro, porque tem que descer, porque tem que ir para ali, tem que abrir bolsa, tem que mostrar isso. Desde criança, eles estão vendo entrar nessa onda agora da militarização, da intervenção. Voltou a circular nas redes sociais uma cena em que o caveirão do BOPE passa nas vielas do morro, arrastando e rasgando a lateral dos carros daquelas pessoas, daquela classe que conseguiu comprar um carro, né? Nesse momento, e os caras passam rasgando. E aí essas imagens voltaram agora para algumas pessoas, dizendo que isso era da intervenção militar. Agora, quando chegou no meu grupo, eu digo, não, eu quero, infelizmente, lhes avisar que isso era antes da intervenção. Que isso já funcionou nesse abuso. E as crianças estão na porta, e as crianças estão vendo o irmão mais velho morre numa bala perdida, então morre porque estava no baile, ou porque isso, ou porque aquilo. E a gente quer, sem boas escolas, e a gente quer que esses meninos cresçam com noção de civilidade, que os nossos filhos da classe média, com todo o suporte que nós damos, dominados por essas imagens violentas, mas também desenvolvem uma atitude agressiva, Bolsonaro. A imagem mais agressiva da intervenção das últimas semanas tem sido daquelas crianças sendo revistadas, as suas mochilas escolares sendo revistadas pelos... Isso se achando natural por quem na imprensa, veja, eu tenho um ponto que você falou, que eu digo, por quem acha horrível uma disciplina na universidade sobre o golpe. Então, gente, nós estamos vendo realmente kafkiano, porque o que eu vi nesse fim de semana, de matérias, de editoriais de jornais, questionando a validade dessa disciplina dentro das universidades brasileiras, mas, ao mesmo tempo, são capazes de passar ao largo, de olhar com certo, não, vamos compreender que o Exército precisa fazer isso, porque dentro da Bolsa das Crianças pode ter uma bomba, né? Quer dizer, criando a doutrina do inimigo interno, né? Como se nós estivéssemos numa guerra aberta, como a gente tem a situação do Oriente Médio, disso, quando os nossos números de violência e morte superam em muito os números dessas regiões, e não causando escândalo para esses editorialistas, para esses comunistas, como causa a só concluindo esse raciocínio da Sandra, Marina, eu vi uma entrevista de um general que ele, de uma certa forma, ele dizia assim, nós precisamos de licença para matar. Assim, ele estava questionando, a gente precisa se proteger, os militares na intervenção no Rio de Janeiro precisam se proteger para evitar que surjam comissões da verdade no futuro. Foi o comandante do Exército. Eu pensei sempre naquela licença para matar. E é um homem que a parte da esquerda reconhece como um dos moderados. Se a gente tivesse aquela coisa Falcão e Pombas, né? Tem lá no América, ele seria uma das Pombas. Então, tu imagina o Falcão, né? Lucas, eu queria que você comentasse essa relação desses problemas policiais com a polícia. Na verdade, existe sim essa relação, existe até algumas delegacias, professora, até algumas delegacias que às vezes oferece um canal mais direto com alguns programas, isso é fato. Se a gente for fazer uma análise constitucional da comunicação social, esses programas policiais, eu entendo, ele não está alinhado em nenhum dos princípios da comunicação social que trata a Constituição Federal. Então, não existe lá, é uma coisa que ela deturpa, inclusive, a criança. Se a gente pegar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está baseado, né, no Instituto da Proteção Integral, é um tipo de violência que a criança em desenvolvimento, ela afeta, ela pode afetar no seu aspecto, mas certamente afeta a criação, né, o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Então, eu defendo, inclusive, no meu trabalho de monografia no curso de Direito do UFC, defendia que esse programa, que se ele, para não dizer que tivesse uma censura, que ele deveria ser transmitido a partir das 22 horas. Existe um programa Barra Pesada, na minha pesquisa eu identifiquei um programa chamado Barra Pesada, lá no Distrito Federal. E por uma ação do Ministério Público local, esse programa ele saiu do ar, né, no horário comercial que passava, que era no meio-dia, igual daqui, né, tem um horário normal. E foi passar a partir das 22 horas. Aqui é almoço, café e janta, você amanhece e anoitece assistindo esse programa. Mas essa discussão deve ser travada, realmente. Deixa eu te passar uma informação. Eu sou diretora da Agência da Boa Notícia, que vocês conhecem, uma instituição que trabalha
exatamente na comunicação pela paz, a Sandra já participou dos nossos debates, e em uma ocasião nós fizemos um levantamento de várias reportagens que agridem a legislação de uma forma bem clara, inclusive execuções exibidas pelo Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares. Fizemos um relatório, apresentamos ao Ministério Público, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, chamou todas essas emissoras para fazer um acordo, aí eles vão diminuir o ritmo, aí depois voltam a carga da mesma forma, né? Eu quero deixar bem claro que isso não é um favor que eles estão fazendo para nós, isso é lei. Existe a Constituição, existem os códigos dos profissionais, existem os estatutos, tudo isso estabelece uma série de regras, Lucas. Você pode fazer uma reportagem policial, sim, mas dentro dessas regras e respeitando os direitos do outro. É muito simples. O que nós estamos tentando, que a Agência da Boa Notícia tenta há 10 anos, não é deixar que o noticiário seja feito, Sandra. É que o noticiário seja feito de acordo com as regras, respeitando os direitos do outro, seja lá quem for, o pobre, o rico, o branco, o preto. A gente já está chegando... Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Tá certo. A gente está chegando nos 10 minutos finais, vou passar para você, professora Sandra. Eu queria que você me devolvesse, porque eu tenho uma última pergunta que eu acho que é importante ser feita. Para ilustrar o papel. Eu lembro, Ângela e Lucas, que um dos programas aqui é comandado pelo Edson Silva, não é isso? E lembro de um episódio em que um filho dele, ou um filho, não sei se só tem esse, numa roda de droga, matou alguém. Bom, eu não sei o rosto desse rapaz. Ele foi protegido como deve ser a imagem, com todo o direito de defesa que ele tem. E eu me lembro que nesse dia, o Edson Silva fez uma espécie de um editorial no programa, falando da dificuldade dos pais, com seus filhos, no vício de droga, Bom, o que era o correto a ser feito? Essa mesma atitude que ele tomou relativa ao seu filho, e que foi acompanhado por todos os seus colegas, acontecesse com o pobre rapaz da periferia. Sim. O filho dele estava numa roda de cocaína, como se noticiou à época, e cometeu um homicídio. E foi tratado como alguém que tem um problema de droga, que numa situação X, isso, não como um bandido criminoso. Você está entendendo? Sim. Não como um rapaz que está ali, enorme, mostrando que tem uma clivagem de classe. Uma clivagem de classe que atravessa todas as instituições, e que nessa área da segurança pública, ela é mais dramática, ela mostra de modo bem agudo que a gente reproduz a relação de escravidão, agora não só com negros, mas embora sejam a maioria, negros e negras, mas com as populações mais vulneráveis, com os pobres. Né? A gente já... Bom, faltam 5 minutos para terminar o programa, então eu vou já deixar claro para vocês que estão aí nas nossas emissoras parceiras, que se a gente for se estender mais um pouquinho, o sinal vai ficar aberto, tá, Jonathan, né? Porque eu acho que nós vamos nos estender mais um pouquinho, já pedindo licença, para fazer uma pergunta que eu acho que é importantíssima a gente fazer. Tudo isso está resultando num discurso de sociedade, ou num caminho de sociedade que está se refletindo na polícia, na política, em discursos militares, em discursos de respostas fáceis à criminalidade, e está alçando candidatos, né, que vão disputar aí as próximas eleições, que só sabem dizer esses chavões básicos para as respostas à criminalidade, e que, de certa forma, caem na graça da população, porque as pessoas estão um pouco desesperadas por soluções. As pessoas estão apavoradas. Né? Então, eu queria que vocês comentassem isso, o surgimento dessas figuras, esse discurso que faz surgir essas figuras, e também apresentassem um pouco quais seriam as soluções para a gente fugir dessas figuras. Né? Ângela, começa? Me assusta bastante esse tipo de situação, mas eu já falei um pouco antes a respeito disso, que as pessoas estão sem ter alternativas, sem ver como se faz justiça, como o meu celular foi roubado e ninguém tomou providência, as pessoas estão preocupadas muito com o seu próprio umbigo, né? Então, percebem em figuras como essas uma solução para os seus problemas, né? Eu preciso falar uma coisa, então não vou me alongar muito, porque eu acho que a Sandra vai comentar isso melhor do que eu.
o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido nas últimas semanas, sempre está voltado para uma coisa. Não há, Sandra, Lucas, um plano nacional de segurança pública no país. E isso foi dito pelo próprio secretário nacional de segurança pública. Quer dizer, esse problema não é estudado a fundo, não é planejado a fundo. Quando se existe um problema, como você falou antes, Lucas, se toma se faz uma improvisação, né? O que está acontecendo no Rio de Janeiro é improvisação, o que está acontecendo aqui em Fortaleza é improvisação, depois da tragédia de Cajazeiras, depois de tantos homicídios. Gente, eu estava fazendo um levantamento de índices, nos 3 primeiros dias de março já foram assassinadas 15 pessoas. Né? Então, as pessoas estão muito carentes, muito necessitadas de uma solução e percebem nesses candidatos uma possibilidade de ver a solução dessa problemática, dessa violência toda que está batendo na porta de todo mundo. Só um minutinho. A Regiane Oliveira, antes de você responder, Lucas, porque a gente já tem agora vários comentários de ouvinte. A Regiane Oliveira dizendo parabéns pelo excelente programa. A Beth Silva lembrando que chama de bandido, de marginal, de vagabundo. Esses programas policiais colocam o povo contra os direitos humanos. Acho que a Sandra Helena pode, inclusive, falar um pouco sobre isso. E a Maria de Lourdes Vieira está dando bom dia, uma carinha assim super sorridente. Bom dia, Maria de Lourdes. E a Beth perguntando, será que nós somos iguais? Né? Somos iguais perante a lei? Não, Lucas. Somos iguais, porém não demute, né? Mas assim, a professora tem razão quando fala que há um descontentamento das pessoas e quase uma desesperança em se combater isso, a violência. Não é só no estado do Ceará, não. Aqui é até mais patente, principalmente contra os homicídios, principalmente com o fortalecimento das facções, mas em todos os estados, né? Uma situação a mais ou a menos, mas todos os estados têm uma onda de violência, né? O país falta uma política nacional, não existe um plano nacional de segurança pública, o governo do estado do Ceará vem cobrando, mas também o estado do Ceará não tem um plano estadual de segurança pública, a coisa é feita no improviso, tem os interesses corporativos que dificilmente se consegue superar, né? As discussões não avançam por pressão corporativa de classe, dificultando, né? Tem que chegar alguém em alguma situação, não precisa ir muito longe não, se não quer copiar o modelo americano, eu nem dou o modelo americano como modelo para nós, aliás, o modelo americano são vários estados, cada um tem o seu modelo diferente, mas aqui vamos aqui o Chile, vamos dizer o nosso, o país da América do Sul também, a gente poderia ver o que está dando certo no Chile lá e trazer o modelo para cá, mas o que dificulta é principalmente a questão corporativa. Então, nesse ambiente, as pessoas desesperançadas, chega alguém com um discurso, bandido bom é bandido morto, aí as pessoas acabam se apegando naquela ali. Agora, quem é o bandido que está falando ali? O bandido é aquele que assalta um celular no cidadão na parada de ônibus, ou é o bandido que rouba milhões lá em Brasília, nos estados, enfim, no município? Quer dizer, para mim hoje, a maior mazela da sociedade hoje que nós vivenciamos é a corrupção. Ou se combate a corrupção, ou tanto na educação como na saúde, como na segurança, a gente vai apenas tocando algumas coisas, porque tem que se haver uma forma da sociedade combater, acompanhar e combater a corrupção, porque senão a gente não avança. Eu comecei discordando do Lucas, aí a gente concordou e eu vou terminar discordando. Tranquilo, faz parte. Não, para mim, decididamente, o maior problema do Brasil não é a corrupção, é a desigualdade social, que eu estou chamando, né? Acompanhando aqui a análise do Gessen Souza. E esse discurso da corrupção, ele tem servido sempre, viu, Lucas? Sempre para prejudicar os mais prejudicados. Ele nunca serviu, toda vez que a bandeira da corrupção foi levantada, e levantada pelos setores de elite, né? Ela tem se tornado algo extremamente danoso para as classes populares. Por exemplo, tanto é que o que depois Dilma, o que deu, né, uma sustentação com a classe média foi a bandeira anticorrupção. E o que a gente viu de resultado dessa luta de corrupção é dramático. Né? É a PEC do fim do mundo, é a reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, para quem não lembra, é justamente a PEC do congelamento, né, do orçamento por 20 anos, e que a gente já está vendo, por exemplo, notícias sobre recursos tirados do Exército na guarda de fronteiras. Você percebe? Então, assim, quando a gente coloca a corrupção em termos muito moralistas, nesse sentido de pegar dinheiro, tanto que o ciclo petista, o governo PT, foi um dos que mais fez institucionalmente contra a corrupção. Foi quem armou as polícias, assumiu a independência do Ministério Público, respeitou as listas tríplices, lei de dação premiada, lei de anticorrupção, ou seja, o que esse governo fez foi justamente permitir uma investigação, uma independência,
na luta anticorrupção, que esse governo está aí, a gente já percebeu, não. Na própria indicação dos ministros do Supremo, enfim. Mas voltando para a questão que a Marina fez, que é muito boa. Marina, esse discurso conservador, com manchas bem totalitárias, fascistoides, não é exclusivo do Brasil. Né? A gente está vendo isso no mundo inteiro. E isso tem a ver com algo bem melhor, que é digamos assim, um divórcio bem litigioso da democracia com o capitalismo. A gente está vendo Berlusconi voltar ao palco da política italiana, né? Mas o Berlusconi nem é a coisa mais dramática, como a gente está vendo agora, partidos neonazistas assumindo cadeiras em países como Áustria, enfim, o Trump nos Estados Unidos e tal. Ao mesmo tempo, isso é um sintoma, né? Um sintoma da geopolítica, um sintoma da crise global do capitalismo, que é um aspecto onde nós entramos como um elemento desigual e combinado. Então, não é uma coisa específica. São muitas camadas na compreensão desse processo. Né? Então, como cada país, como cada latitude entra dentro do processo, tem a ver como foi que, entre nós, se deu o processo de construção do que a gente poderia chamar, a partir da Constituição Cidadã, que está completamente desmontada, de uma revolução liberal entre nós, que nem isso foi capaz de acontecer. Quer dizer, toda a luta que a gente tem para incorporar, para incluir contingentes enormes da população, a lei das empregadas domésticas, só agora, como você diz, no apagar das luzes do governo, e elas já perdem, né? Porque, na realidade, uma coisa é a garantia que eu tenho de ter os meus direitos assinados, né? Tudo. Outra coisa é a realidade concreta dessas pessoas com a reforma trabalhista. Então, assim, há um trabalho permanente de implantar o terror e o pânico na população. Uma população apavorada, como a gente vê, e a gente não vê isso, concordo com o Ângela, não é só nesses programas policiais, não, gente. Eu tenho insônia, às vezes tenho insônia, e acompanho, por exemplo, a noite do SBT, que é só de notícia. É só notícia de violência, câmeras de rua, dando a entender a todas as pessoas... O sono não vai voltar assim, Sandra. Mas aí eu aproveito para fazer observatório, né? Para ter base. Então, de um lado você tem esses programas, inclusive nas cabeças de rede, nas grandes redes, com bancada jornalística séria, não é com aquele cara gritando lá na frente, né? Fazendo às vezes. E do outro, os cultos religiosos, que perigosamente se associam com esses xerifes, e aí você tem um risco alto, né, de um caráter conservador com aspectos religiosos fundamentalistas, que aí a gente realmente não tem ideia de onde é que isso pode dar. Não por acaso, artistas e professores são alvos preferenciais, porque as pessoas sabem, desse campo vem uma resistência que faz parte do nosso próprio trabalho. Quer dizer, o nosso próprio trabalho é de registrar, denunciar, esclarecer o que está em curso. Né? E não apenas de registrar e descrever, né? Mas de fazer uma avaliação crítica no que diz respeito aos ideais de uma sociedade que a gente possa chamar de humana, que a gente possa chamar de civilizada, que a gente possa chamar de liberal. Né? Uma sociedade liberal. Me parece que quanto mais a gente discutir isso, e quanto mais a gente se esforçar em juntar pessoas que estão, cada uma no seu lugar, né? Fazendo uma luta, travando uma luta, porque o combate que vem aí é forte. Esse ano é um ano decisivo, né? Para nós. Você pediu assim, algo auspicioso. A única coisa auspiciosa a ser dita tem bandeiras e bandeiras. Por enquanto, a bandeira é defender o direito de Lula ser candidato, no caso de haver eleições, que ainda tenho minhas dúvidas, mas defender essa bandeira, para a gente ter minimamente uma lisura no pleito, na concorrência, fazer o nosso trabalho embaixo, como a gente está fazendo, usando os nossos espaços de luta, de visibilidade, como esse aqui, que é um espaço excelente, para abrir os olhos das pessoas e tentar unificar as forças de esquerda, né? O Nilton Albuquerque está dizendo, parabéns a todos, um abraço especial na Sandra. Creio que esse debate é fundamental e elucidativo em tempo de golpismo, quando assistimos à crescente militarização do governo ilegítimo em nome do combate à violência.
Obrigada, Nilton. Um abraço. Eu vou pedir a vocês, a gente... Tem que acabar. Eu já não preciso É dizer sempre nada. assim, a gente sempre tem essa coisa de quando a conversa vai longe. Mas enfim, eu vou só pedir a vocês uma consideração final. Eu acho que vale a pena Eu abro mão. a gente encerrar aqui. A minha consideração final vai ser um assunto para um outro programa e que eu acho que a participação da Sandra precisa, né? Nós estamos vivendo uma crise de valores muito grande, né? Recentemente, no começo do ano, houve uma moça, uma mulher foi assassinada quando estava amamentando uma criança, né? Há 30 anos atrás, um ladrão entrou na minha casa e perguntou: quem é que está dormindo naquele quarto? Eu disse: a minha filha. Ele disse: depois vamos conversar lá fora para não acordar as crianças. Então, o ladrão de 30 anos atrás, ele roubou as minhas joias, não me machucou, foi embora. Né? Quer dizer, ele, de uma certa forma, ele levou o meu patrimônio, mas ele não me agrediu, ele respeitou o sono das minhas filhas. Hoje em dia não existe mais nenhuma valoração. Né? A vida não está valendo mais nada, vale menos do que um celular. Então, uma foto na internet pode significar... Exatamente. Então, você passar por uma rua que não deveria passar pode ficar uma questão de vida ou morte. Então, eu acho que isso é um assunto para um próximo programa. Tá certo. Obrigada pela sua participação, Angela Marinho. Lucas, aliás, Lucas, tem um recado para você e para a professora Sandra Helena aqui. Jacques Ferreira de Aguiar, dizendo um abraço ao Lucas, grande amigo, e a professora Sandra Helena. E ele manda legal, sim, vários corações. Olá, Jacques. Um abraço para você. Obrigado aí pelo espaço, a gente está aqui discutindo isso. Realmente o tempo é muito curto, né, para a dimensão aí do problema que se avizinha, do problema que nós temos. Cada um com a sua visão, e o conflito de ideias importa, né, na construção de uma solução, é importante, mas eu ainda insisto em dizer, por mais que as questões sociais realmente, ela deve ser o objetivo maior, né, você cuidar socialmente da sociedade, mas quando eu falo combate à corrupção, eu não falo combate à corrupção como um lema dos governos, e sim da própria sociedade, nós analisarmos quem nós vamos votar, nós nos policiarmos para não querer furar fila, não querer subornar um policial rodoviário, enfim, por aí vai. Eu acho que isso tem que ser feito com mudança de postura, com uma quebra de paradigma, com uma construção social coletiva, para que, a partir daí, as políticas públicas, não sociais, política de segurança, política de educação e de saúde, enfim, possam caminhar. Tem esse posicionamento e nós estamos aqui à disposição, sempre que for necessário, estaremos aqui para essa discussão. Obrigado pelo espaço. O Jacques continua aqui, obrigada a você, Lucas, pela presença. O Jacques Ferreira continua. Registrar a importância das narrativas do Lucas enquanto movimento sindical, sempre trazendo informações reais e verídicas, sem pormenores, e a representatividade da professora Sandra Helena e nossas lutas pelo fortalecimento da democracia. Obrigada, Jacques. Estamos juntos. Quer acrescentar mais alguma coisa, professora Sandra Helena? Não, só dizer que essa semana é uma semana de festejos, mas é uma semana de resistir à luta, né, feminina. Acho que o Brasil vive desde fim de 2016, sobretudo 2017, uma primavera feminista muito clara, né, sobretudo pelas jovens mulheres, jovens gerações de mulheres, as meninas que ocuparam escolas, tomaram a frente, mas em todos os âmbitos a gente está num dos nossos momentos fortes de luta, e isso, e cada um em seu espaço, fazer seu registro, não deixar isso passar em branco e caminhar para a gente ter uma sociedade melhor. Né? Obrigada, professora Sandra Helena. É isso aí, gente. Não adianta a gente falar também em segurança pública enquanto ainda houver helicóptero de pó pousando em fazenda de poderoso, aonde todo mundo sabe quem é a fazenda, todo mundo sabe de quem é o helicóptero, mas ninguém sabe de quem é o pó. Condenar o piloto. Pois é. Enfim, não dá para a gente seguir dessa forma nesse país. Mas temos muito que discutir segurança pública de uma forma mais franca, mais séria, e com soluções que não são milagrosas, mas que são aquelas que verdadeiramente vão fazer a diferença e mudar a situação. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando aí através do Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Também muito obrigada a vocês que acompanharam a gente até agora através das nossas rádios parceiras, essas coisas que fazem esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. A gente demorou um pouquinho a terminar hoje, mas é a semana do 8 de março, eu posso. Vamos, é com você, Jonathan Neto. É isso, nós acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da
a FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente. Produção, Esdras Gomes. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Passista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook, e a você também que compartilhou o programa de hoje, fazendo reverberar esse programa aí por toda a rede social, no caso o Facebook, na sua página pessoal. Muito obrigado a todos e a todas, tá? Sendo assim, te convido a amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. A gente se fala, a gente se vê. Bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.